crianças! Olha quem tá de volta. Estamos de volta com os nossos vídeos, as nossas videoaulas para vocês assistirem em casa, a hora que tiverem aquele tempo para prestar atenção, aprender a palavra e para matar a saudade dos nossos amiguinhos Sula e Salô. Olá, amiguinhos! Olá, tia Michele! Olá, crianças! Que saudade! Saudade, né, da criançada? Quanto tempo! Quanto tempo? Tinha criança perguntando, né? Onde foram parar os nossos amiguinhos da IBAN, da Miniban? Cadê as histórias da tia Michele? A gente ficou um tempo descansando, se recuperando, trazendo novas ideias, né? Verdade! Como é que vocês passaram essas nossas férias prolongadas aí? Ai, foi muito legal, tia Michele. Bom? Senti muita saudade. Saudade, mas foi né? Muito bom. Ai, que Michele, bom. tinha vez que eu tinha que usar máscara, foi difícil. É verdade, né, Salô? Usar máscara, cuidar pra manter a mão sempre limpinha, com álcool em gel, né? Ficamos um tempinho dentro de casa, agora já tá todo mundo um pouco mais livre, mas tem que continuar se cuidando, né? Continuar se cuidando. É verdade. E continuar estudando a palavra. Ninguém parou enquanto a gente não gravou videoaulas, mas agora a gente vai reforçar com as nossas videoaulas aquilo que a gente ensina em sala de aula. Nós já ensinamos, inclusive, alguns profetas para as nossas crianças ali nas salinhas da Miniban, que a gente não gravou videoaula. Então nós vamos gravar esses profetas que não foram feitas as videoaulas. As crianças vão relembrar, porque a aula já foi dada, né? Porque aí depois a gente, encerrando essa nossa série dos profetas, a gente vai começar aí uma série de histórias novas, de temas novos, para a criançada ficar, ó, afiado na Bíblia. Ai, que legal. Legal, né? Quem gosta de novidade? Eu adoro. Ai, eu amo. Eu também. E vocês lembram os profetas que a gente já estudou? Será que quem lembra algum? Fala algum. É Jeremias. Jeremias, que mais, Salô, que a gente já estudou? Isaías a gente ainda está estudando na salinha, né? Mas já começou também. Olha só quantos a gente já estudou, Sula e Salô. Jeremias, o profeta chorão. Ezequiel, o profeta da visão do vale dos ossos secos, dos esqueletos. Lembra dos esqueletos? A gente também já estudou Oséias, o profeta do amor. Joel, o profeta dos gafanhotos. Lembra da história dos gafanhotos, né? Já estudamos Amós, o profeta vaqueiro. Jonas, o profeta teimoso. Lembra do profeta teimoso? Jonas é Sim. Já estudamos Naum, o profeta consolador. Sofonias, o profeta escondido. Abacuque, o profeta do abraço. E também Obadias, o profeta servo de Jeová. Ó, a gente já estudou bastante. Muitos. Ó, só faltam 4 dos 12 profetas menores. Faltam 4 pra gente estudar. Miqueias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí a gente acaba os profetas menores. E aí a gente já está estudando na salinha com as crianças os 2 últimos maiores, que são Isaías e Daniel. A gente já está trabalhando com a criançada lá nas salas de aula. Mas vamos dar uma relembrada nesses 4 que a gente não tinha gravado, que aí a criançada vai relembrar também o que já aprendeu, tá bom? Vamos aí ler um versículo do livro de Miqueias. Nós vamos hoje falar sobre o profeta Miqueias. Já ouviram falar dele? Quem conhece algum Miqueias? Vocês conhecem alguém com esse nome? Eu não conheço, tia Não é um nome Michele. tão comum, mas também não é tão estranho assim como Abacuque, né? É um nome que a gente até sabe que tem umas pessoas por aí com esse nome. Eu conheci um pastor chamado Pastor Miqueias. Aí, tá vendo só? Nós vamos ler então, crianças, do livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, um versículo lindo que diz bem assim, olha só. Procurem aí em casa, crianças. Miqueias 7, 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Olha que legal, Salô. Complicado ou entendeu o que quer dizer mais ou menos alguma coisa? Entendeu? É o perdão de Deus. Aí, isso mesmo, Salô. Esse livro fala sobre o perdão de Deus. Ai, que Legal, né, Sula? Muito Será que legal. Deus perdoa? Perdoa. O que Deus perdoa? Os nossos? Pecados, Os nossos tia pecados. E Michele.
aí já cometeu algum pecado. Já pecou, Salô? Já pequei. Já, ainda bem que você admite. E você, Sula? Também. Todo mundo peca, né? Só Jesus foi perfeito e nunca pecou. Então a gente precisa constantemente do perdão de Deus. E o livro de Miqueias vai falar exatamente sobre isso. Vamos ver? Olha só. Vamos. Esse profeta Miqueias, o livro dele, sabe? O livro tem só 7 capítulos. Não é dos menores, mas também não é tão grande, tá? Tem 7 capítulos. E Miqueias, ele era um homem simples do campo, um homem bem simplesinho, e ele deixou a sua família para sair a pregar para as pessoas do seu povo sobre o perdão de Deus. Porque ele sabia que o povo estava sendo muito oprimido, sabe? Os líderes daquela época estavam corruptos, parecendo de agora, enriquecendo, enchendo os bolsos com o dinheiro do povo. O povo passando fome e eles enchendo o bolso com o dinheiro das pessoas. Tava desse jeito, parecendo uma história de um certo país aí que a gente conhece ultimamente, né? Eles estavam assim, ó, cobrando altos impostos do povo, enchendo os bolsos de dinheiro e o povo passando fome. Os inimigos, os exércitos dos outros povos, sabe o que eles estavam fazendo? Invadindo e queimando as coisas deles, roubando as colheitas. O povo estava sofrendo. Além dos próprios líderes do povo de Israel estarem judiando deles, ainda tinha também os povos inimigos que volta e meia invadia, roubava o que era deles e queimava a colheita e colhia o que não era deles. E, olha, virou uma confusão. Tava uma bagunça. E eles estavam sendo oprimidos pelos reis da Síria. Foi uma fase bem difícil para o povo de Israel, para o povo de Judá, porque ali estava acontecendo essas coisas ruins que eu acabei de falar. Estava bem difícil, o povo passando necessidade. E o povo, sabe o que eles faziam, crianças? Quando a gente passa necessidade, o que a gente faz? Pede socorro, não é? Para quem? Principalmente para Deus. E eles estavam orando, pedindo socorro para Deus, e o socorro estava demorando a vir. Mas o profeta Miqueias levava para eles a mensagem seguinte: não desistam de orar. Não parem de pedir socorro para Deus. Coloca a vida direitinho no lugar, faz o que é certo, porque uma hora Deus vai fazer justiça. Ele vai responder às suas orações. Então Miqueias saiu ensinando isso para eles. E Miqueias também disse o seguinte: se vocês não estão satisfeitos com o nosso rei de agora, saibam que um dia nós teremos um rei justo, perfeito, que virá para governar toda a terra e acabar com toda a injustiça. De quem Miqueias estava falando? Jesus! Olha só, tantos anos antes, Miqueias já estava prevendo a vinda do Messias. Estava falando de Jesus, que ele seria um rei perfeito. Porque os reis, a maioria dos reis que passaram por Judá e Israel, crianças, não eram bons. Eles eram maus, eles eram pecadores, eles eram todo errado. Alguns foram bons, faziam o que Deus mandava, mas a maioria fez tudo errado. Então, Miqueias dizia para o povo: não desistam de orar, não desistam de fazer o que é certo, porque Deus vai fazer justiça. O livro de Miqueias é dividido em 3 partes, crianças. 3 partes importantes. A primeira parte é a parte de denúncia, que é ele denunciando, falando do erro dos líderes, dos sacerdotes, dos reis de Israel e Judá, e denunciando tudo que estava fazendo de errado. Ele metia a boca mesmo, falava: não, tá errado e vamos fazer o que é certo, e Deus mandou avisar. O profeta não pode ter medo de falar o que Deus manda. A segunda parte, Sula, do livro, ele profetiza, então, o castigo. Na segunda parte do livro, ele fala do castigo que viria sobre esses corruptos que estavam roubando o povo, que estavam fazendo maldade. E ele avisa, então, que Deus pode até parecer que está demorando, mas uma hora ele chega e faz justiça. Mas a terceira parte do livro, que é a mais importante desse livro aqui, sabe do que ela fala? De perdão. Sim, a primeira fala das denúncias, a segunda do castigo que viria e a terceira do perdão se os que estavam fazendo coisa errada se arrependem. Porque para a gente receber perdão tem a condição de se arrepender. Né? A gente faz coisa errada, Deus perdoa, mas você precisa se arrepender. Não é assim, perdoa e faz de novo, né, Salô? Tem que arrepender de coração, né, tia Michele? É isso aí, Salô. De verdade.
verdade. Arrependimento sincero, porque Deus conhece o nosso Coração. conhece. Então, Miqueias tem a maior mensagem de perdão de toda a Bíblia. Esse versículo que eu acabei de ler para vocês mostra que Deus faz, sabe o que com os nossos pecados? Ele joga no fundo do mar do esquecimento, lá nas profundezas do mar do esquecimento. A Bíblia fala que Deus, quando Ele perdoa um pecado nosso, Ele nunca mais lembra de novo. Bonito, né? É muito lindo. Quando a gente perdoa alguém, enquanto tá tudo bem, a gente fica de boa com a pessoa, né? Mas quando a pessoa pisa na bola de novo, a gente lembra do que a pessoa fez e joga na cara. Não é assim? Joga. Deus não. Deus, quando Ele perdoa de uma vez por todas. Ele esquece o que a pessoa fez. Se foi arrependimento de verdade, aí Deus perdoa. E aí, Deus faz, sabe o que com esses pecados? Vamos lembrar alguns exemplos de pecado. Por exemplo, matar é pecado? Então Deus pega esse, até de quem mata, até do assassino, Ele pega esse pecado e Ele joga lá no fundo do mar. E xingar? Xingar é pecado? As crianças às vezes xingam no recreio, brigam na escola. Xingar é pecado? É muito feio. É feio, né? Deus também pega esse pecado quando a pessoa pede perdão, se arrepende e joga lá no fundo do mar. O que mais que é pecado? Brigar é pecado, Salô? Brigar é pecado. É pecado? Dar chute na canela, beliscar, dar um soco. Não pode, né? Mas se ficar arrependido e pedir perdão, Deus joga no fundo do mar também. O que mais que é pecado? Mentir. É pecado? Mentir é pecado. Mentir é pecado. As crianças sabem. Quando a gente pergunta o que é pecado, a primeira coisa que eles falam que... E não tem esse negócio, Exatamente. né, tia? Mentirinha não, mentirona Mas não. e se arrepender e pedir perdão? Deus perdoa. E ele joga lá no Deus fundo perdoa. no fundo do mar. no mar. E enganar as pessoas, que nem esses líderes estavam fazendo, pegando o dinheiro deles, é pecado? Pecado. Deus perdoa também, mas se arrepender, ele joga no fundo do mar do esquecimento, ó. Some o pecado, desaparece. E trair as pessoas. Muito pecado. Quando a pessoa é casada e trai o marido ou a esposa, ou quando é um amigo que trai a confiança do seu amigo, do seu colega de trabalho, do seu sócio nos negócios, Deus perdoa se trair? Se arrepender. Aí Ele perdoa e joga no fundo do mar. O que mais? Roubar é pecado? Roubar é pecado. Mas Deus também perdoa se arrepender. E cobiçar o que é do outro? Querer pegar as coisas dos outros? Ficar de olho. É pecado? Mas Deus perdoa. E invejar também. Invejar. Falar, olha, eu queria aquele brinquedo que o coleguinha ganhou. Olha aquele tênis, queria que fosse meu. Isso é inveja, né? A inveja e a cobiça também. Mas quando se arrepende, Deus perdoa. Eu joguei todos esses pecados lá, ó, no fundo do mar. Como Deus faz. Como é que é o nome do mar que eu falei? Mar do esquecimento. Mar do esquecimento. Deus perdoa quando se arrepende, Ele joga lá no fundo do mar do esquecimento. E sabe o que Ele faz ainda por cima? Ele coloca uma plaquinha lá assim, ó, proibido pescar. Porque Ele esqueceu, Ele não quer que ninguém vá lá e pesca de volta. E pega de novo, né, tia Não é pra Michele? pegar mais. E Jogou no faz fundo do mar. tudo de novo, não Além de esquecer, Deus, além dele esquecer e não jogar mais na cara da pessoa, porque ele se arrependeu, Deus não quer que outras pessoas também joguem na cara. E Ele também não quer que o pecador volte a cometer aquele pecado. Então, se arrependeu, pediu perdão, Deus perdoou, aí não peca mais. Não foi assim que Jesus falou, Salô? Vai e não peques mais. Exatamente. Então, o livro de Miqueias, a parte mais importante desse livro, fala justamente sobre perdão. O perdão de Deus, que joga tudo lá no mar do esquecimento. Nunca mais ninguém é para lembrar daquele pecado. E aí, eu lembrei de uma história, Salô, de uma vez, uma irmã que profetizava e falava coisas que Deus mostrava para ela, sabe? Uma outra duvidou. A outra duvidou e falou assim, será que Deus mostra mesmo as coisas para essa irmã? Tô duvidando. Vou fazer um desafio com ela. Aí ela falou assim, irmã, pergunta para Deus, vamos ver se Ele te mostra qual foi o maior pecado que eu já cometi na minha vida. Se Ele te mostrar e te contar o que foi que eu fiz de tão errado na vida, eu acredito que você fala a verdade, que você profetiza de Deus mesmo.
Aí a irmã foi orar, a profetisa, sabe? Sim. Aí ela falou assim, pediu pra Deus, né? Contou tudo pra Deus. Senhor, ela tá duvidando, me mostra o que foi que ela cometeu de errado. Aí sabe o que Deus respondeu pra ela? Volta lá e fala pra essa irmãzinha que eu não me lembro mais do pecado dela. Então eu não tenho como te contar. Porque foi, na época né? ela se arrependeu, ela pediu perdão mar e do está esquecimento. esquecido, está perdoado. Aí ela que foi lá e bênção. deu essa resposta para a irmã. A irmã ficou emocionada, ficou emocionada com a resposta de Deus. Falou, realmente ele me perdoou e eu tenho que esquecer esse assunto, largar a mão disso. Glória a Deus, né? tia Michele? Tá vendo só como Deus é bom? Muito Ele bom. perdoa, né? Então, Perdoa. crianças, é isso que Deus faz. Se você xingava, não xinga mais. Se brigava, não briga mais. Se pegava o que não era seu, não pega mais. Tem que fazer o que é certo para que Deus possa te perdoar e nunca mais ninguém pescar lá no fundo do mar do esquecimento os seus erros. E a gente sempre procurar fazer o que é certo. É isso, Sula e Salom? É isso, tia Michele. É isso aí. De Deus. Diante de Deus, exatamente. Vamos orar para as crianças aprenderem a pedir perdão com sinceridade pelos Vamos erros sim, tia Michele. e Deus poder jogar todos os nossos erros lá no mar do esquecimento? Verdade. Vamos lá? Vamos. Então vamos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por este momento, o nosso retorno às videoaulas para as nossas crianças e pedir que o Senhor perdoe todos os pecados que forem sinceramente arrependidos por elas, que elas não cometam mais os erros que vinham cometendo, que elas aprendam a pedir perdão para os coleguinhas que elas possam ter ofendido, possam ter brigado, saibam pedir perdão aos pais quando desobedecerem, que elas saibam desde pequeninos a corrigirem os seus erros e se transformarem cada dia mais em pessoas melhores, copiando o seu exemplo, Senhor, o exemplo de Cristo. É como o Senhor que nós queremos ser e que as nossas crianças aprendam a buscar serem como o Senhor foi e é um grande exemplo para todos nós. Em nome de Jesus, amém! Gostaram da história? Ai, gostei demais, tia Michele. Profeta Miqueias trouxe uma mensagem linda, né? Aprendi muito. Isso mesmo. Então vamos mandar um beijo para a criançada. Beijo. E até a próxima aula. Beijo, crianças. Beijo, criança. Beijo para vocês. E na próxima aula nós falaremos sobre o profeta Ageu. Tchau, crianças. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.